Então, hoje você olha para os lugares mais desenvolvidos no mundo, né, existe essa rede de pessoas que estão realmente discutindo a cidade a todo momento. Então, quanto mais nós tivermos, né, uma rede, um capital social naquele município, naquela localidade, mais desenvolvido ele vai ser. Bem-vindos a mais um episódio da TV Acir. TV Acir é um canal de informação da Associação Empresarial de Rolândia, que vai estar disponível tanto no YouTube quanto no Spotify. Nesse canal, nós falamos sobre os temas de associativismo, de empreendedorismo e temas sobre o desenvolvimento da cidade. Hoje, eu estou aqui para falar sobre o tema da importância das governanças locais no desenvolvimento da cidade. Eu sou Fábio Fernandes, sou empresário na ID Agência, também tenho a Código Kid, uma escola de tecnologia para crianças, e estou aqui com o diretor da ACIR, como diretor da ACIR. E também tem presença aqui comigo na mesa hoje, o diretor Márcio Lopes. Tudo bem, Márcio? Tudo bom, Fabinho? Então tá joia. O Márcio, ele é contador da Acom Contabilidade e faz parte de várias governanças aqui de Rolândia, inclusive faz parte da diretoria da associação também junto comigo e é presidente do CODESE. E para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui com Sérgio Osório. Sérgio Osório é um consultor do Sebrae que cuida da nossa região aqui. Muito boa tarde, tudo bem, Sérgio? Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Márcio. Estamos aqui para conversar um pouquinho aí sobre esse assunto que você vai revelar aí daqui a pouco. Ô Sérgio, eu trouxe você aqui hoje porque eu tenho participado desses movimentos junto com você aí, em algumas reuniões mensais que a gente se encontra, né? Onde a gente fala muito sobre as governanças, né? E com essa participação que eu tenho dentro da associação, e ramificando, né, esses segmentos, né, que depois, junto ao CODESE, né, que nós constituímos lá junto quando o Márcio era presidente, né? Depois a gente instituiu o sistema de inovação na minha gestão como presidente da ACIR. E participando desses movimentos, eu tenho visto a importância que isso tem, né? Dentro do contexto da cidade, como desenvolvimento da cidade. A primeira coisa que eu queria falar para você, e você, né, que cuida disso dentro do Sebrae, né, Sérgio? Sim. Então, a primeira coisa que eu queria falar para você, para os nossos espectadores aqui, entender o que é uma governança movimentada pela sociedade civil organizada. Sim. Bom, Fabinho, a governança é um grupo de pessoas, que muitas vezes representam aí entidades ou pessoas jurídicas, que buscam um objetivo comum e se articulam, se reúnem para concretizar esse objetivo. Então é isso que caracteriza uma governança. E é claro que nós temos governanças em diversas frentes, né? De âmbito empresarial, de âmbito social, de âmbito, de repente, filantrópico. Então, temos aí uma série delas que estão buscando realmente atingir seus objetivos. Muito legal. Ô, Sérgio, nós aqui, né, inclusive você veio até Rolândia hoje, né, para a gente falar do movimento do CODESE, né? Então, o Conselho de Desenvolvimento da Cidade, né? O CODESE é uma governança que está instituída em Rolândia aproximadamente há 6 anos, né, Márcio? Por aí. Por Até aí. entre a incubação, né, e a criação, é 6 anos. Né? E a gente tem discutido alguns assuntos assim, levamos pautas assim nas eleições para prefeitos, para poder assuntos que a gente acha importante para a cidade, né? E o Conselho de Desenvolvimento, né, tem movimentado bastante, né? A gente tem exemplo de o CODEL em Londrina, né? E o CODEM em Maringá, né? Assim, o que você fala sobre você pode falar para a gente sobre esses conselhos, a forma como eles conseguem movimentar as ações na cidade? Em Londrina, o Fórum Desenvolve Londrina, isso, e em Maringá, o CODEM. Na realidade, esses grupos, né, Fábio, que se organizam, que passam a discutir os problemas da cidade, passam a buscar soluções e tal, são bastante importantes porque realmente eles são, digamos, a força motriz para que as coisas aconteçam aí nos territórios, nos municípios. Então, isso é muito importante. Hoje você olha para os lugares mais desenvolvidos no mundo, né, existe essa rede de pessoas que estão realmente discutindo a cidade a todo momento. Então, quanto mais nós tivermos, né, uma rede, um capital social naquele município, naquela localidade, mais desenvolvido ele vai ser. Então, é por isso que nós acreditamos, volta e meia nós estamos aí abrindo grupos, sejam conselhos, fóruns, governanças, porque realmente acreditamos que essa é a forma realmente de gerar transformação, de gerar desenvolvimento. Legal.
Ô, Márcio, e baseado na tua experiência, né, que, que você já esteve à frente, né, de várias governanças e clubes de serviço aqui na cidade e tudo mais, né? Ele tá falando, o Sérgio falou sobre capital social, né? Como é que você enxerga a Rolândia nesse cenário? Fabinho, eu acho que assim, Rolândia tem dado os primeiros passos ainda, né? Estamos ainda caminhando nesse sentido. Tem tido ações que fizeram algumas já diferenças na cidade e eu acho que tem muito a se trabalhar. Hoje mesmo nós estávamos discutindo sobre um projeto novo na cidade que pode envolver várias empresas e organizar aí né, a nível empresarial e também, quando a gente fala empresarial, a gente fala de social também, porque quem gera os empregos, gera a receita e dá a qualidade de vida são as pessoas que estão trabalhando, que são geradas por empresas, né? Uhum. Então, acho que nós temos ainda uma grande dificuldade em captar pessoas para que se engajem nesses projetos. Então, a cidade precisa criar essa cultura ainda. Uhum. Estamos ainda eu vejo que estamos nos primeiros passos ainda, mas que a partir do momento em que a sociedade começar a ver os frutos desses trabalhos, nós teremos aí pessoas que vão se somar aqui a nós. Talvez nós, daqui a alguns anos, começamos a reduzir a nossa participação e outras pessoas assumem aí essa frente, né? Ah, legal. Sérgio, então, capital social, né? A gente aqui é um ambiente nascente ainda para todo esse movimento, né, de governanças e tudo mais, né? Eu considero, né, a associação, a ACIR, né, uma governança aí também, né? Porque esse movimento que eu e o Márcio fazemos parte há tantos anos, né? Mas a gente tem esse problema do engajamento, né, das pessoas, né? Como que você que trabalha com isso aqui na região, né? Como os municípios estão se comportando como é isso? A gente tem diferença, porque somos municípios muito próximos, né, dessa região metropolitana, né? E eles têm esse tipo de dificuldade também. Como estão resolvendo esse problema? Se acaso tem alguma solução? Bom, Fábio, cada localidade tem a sua dinâmica, né? Tem alguns que realmente a associação já é mais fácil, outros menos fácil. O que eu posso falar para você é o seguinte: é importante se associar, porque é isso que realmente, né, vai fazer com que realmente o desenvolvimento ocorra. Então, nós vamos bater nessa tecla, porque esse é o nosso papel e a gente tem visto no decorrer dos anos, eu vou fazer 30 anos de Sebrae agora, né, aquelas localidades que estão mais articuladas, que estão conversando, discutindo a sua cidade, são as que realmente estão à frente, Uhum. estão, né, realmente já colhendo frutos. Então, é por isso que a gente insiste nisso. É mais difícil, às vezes é mais difícil realmente, né, porque você está com várias pessoas, né, discutindo algumas coisas, a chegar em consensos e tal. Isso às vezes leva um tempo, mas ele realmente é mais sustentável. Então é por isso porque o que acontece? Quando você tem um grupo, tem pessoas que estão fazendo parte de uma governança, de um conselho, de um fórum, você soma realmente a expertise de cada um. E essas várias contribuições, realmente o produto final vai ser bem interessante. Então, hoje, né, você tem desenvolvimento de uma cidade, você trabalha o capital humano, você trabalha o capital empresarial, o capital ambiental, o capital financeiro e o capital social. De tudo isso que são recursos, tal, você me pergunta, se fosse para escolher um só, qual eu escolheria? O capital social. Porque ele vai dar vazão a todos os outros, né? Porque Uhum. ali no capital social nós vamos ter a condição de identificar quais as nossas dificuldades enquanto comunidade e a partir de buscar soluções para isso e aí vamos nos articular todos juntos para crescermos e fazer realmente a diferença. Então, esse capital social ele vai no final fazer toda a diferença dia menos dia porque todos passam a jogar juntos. Entendi. Ô Sérgio, mas a segunda pergunta, né? Como é que tá esse cenário nas cidades da região, assim? Então, por exemplo, a gente entende que algumas cidades elas são mais pujantes, né? Porque as pessoas já têm uma cultura por participação, né? Nós estamos aqui numa região menor, né? E talvez uma cidade ou outra está mais à frente disso. Você tem algum exemplo de como elas conseguiram, né, engajar essas pessoas, esse capital social para poder fazer esse movimento, né? Começar a acontecer? Fábio, onde você tem problema, você pode ter grupos que podem estar se reunindo para resolvê-los. Então, qualquer comunidade, qualquer município, né, realmente podem ter grupos associativos para realmente crescer.
Então aqui o que eu posso falar para você é que nós evoluímos muito na nossa região nos últimos anos, tá? Vamos falar por Londrina. Londrina era, digamos, é uma cidade maior que em 2005, quando nós começamos um trabalho lá, tínhamos entidades já fortes, de 50 anos, 60 anos, mas que de certa forma cada uma trabalhava por si. E foi criado lá o Fórum Desenvolve Londrina, que tem 40 entidades, e passaram a pensar a cidade como um todo. A partir dali, né, desde o café, né, que começa, as reuniões são todas às quintas-feiras, às 8 horas, das 8 às 8h30 o café, depois a reunião. Às 8 horas já começavam ali as conversas, as trocas, né, mesmo que de maneira informal, mas muitas coisas já aconteceram ali no café. E depois nas reuniões formais, é claro, lá tem uma metodologia de verificar os indicadores da cidade de Londrina, o que não está tão bom, o que podemos fazer para melhorar e tal, tal, tal. Então nós temos aí, né, nesses vários anos, nós estamos hoje, né, com cerca de, começamos em 2005, 19 anos aí de reuniões todas as quintas-feiras, evoluiu muito assim, a conversa entre as entidades, entre o poder público com as entidades e muitas coisas boas realmente frutificaram. Então, isso prova que realmente, assim, se você conseguir, né, dar essa liga, criar uma cultura associativa, que às vezes não é do dia para a noite e tal, as coisas começam a acontecer. Nós estávamos agora lá conversando, né, ali na ACIR sobre as várias frentes, né, que aconteceram a partir das solicitações que o Fórum, outras governanças de Londrina conseguiram realmente, né, reivindicar, seja ao governo ou a quem é de direito, para que acontecesse. E aí isso também começou a se replicar nos outros municípios. Nós criamos também Cambé, Biporã, Rolândia, Arapongas, né, os comitês da Lei Geral, as governanças de inovação, grupos setoriais. Então isso também começou a se multiplicar e são formas de você estar realmente, né, conversando a respeito aí de um determinado assunto, mesmo que seja setorial ou seja empresarial e tal, mas no fim essas coisas começaram também a acontecer nesses municípios. Então hoje, olhando a região como um todo, a gente vê que já melhoramos bastante. É claro que às vezes olhamos para o oeste do Paraná, né, onde temos lá, digamos, uma cultura mais arraigada nesse sentido, podemos melhorar. Mas eu acho que é um dia, né, atrás do outro, aí conversando, chamando mais pessoas para isso. Eu acho que todos que estão nos ouvindo aí têm que se preocupar com isso, né, de fazer parte de um grupo e dar a sua contribuição, né, de poder discutir questões ligadas aí a sua cidade, ao seu negócio, né, para que você possa contribuir também. Eu sei que às vezes tira um pouquinho, né, do seu dia a dia, de repente de uma folga, de um momento com a família, mas eu acho que é um sacrifício, é uma contribuição que vai valer a pena. Você vai estar contribuindo aí para a comunidade e você vai colher frutos dos seus filhos, dos seus netos também. Então acho que vale a pena. Legal. Marcos, fique à vontade para fazer alguma pergunta, tá? Sim. Tá? Uma coisa que eu queria falar, né, Fabinho, é a questão, às vezes as pessoas acabam não querendo se engajar e tudo mais, porque tem aquela questão do imediatismo, né? A pessoa quer ver as coisas acontecerem na hora. E quando a gente trabalha esse tipo de discussão, né, igual a gente está trabalhando hoje esse projeto aí da cidade, que é o B2B, Compras Rolândia, são coisas que demoram. Né? Nós estamos há quase 1 ano e meio trabalhando, discutindo sobre o projeto, e ele ainda está saindo do papel. Talvez né? tenha mais 1 ano e meio pela frente. Exatamente. Então, a gente vê que, igual o Sérgio falou, né? São 19 anos do Fórum Desenvolve Londrina. Está dando resultado, né? Mas foi uma caminhada, um tempo longo até chegar ao resultado. Então, muitas vezes a gente tem essa dificuldade porque as pessoas querem o negócio, acham que o negócio iria acontecer em um prazo muito curto de tempo. Não, mas quando as coisas são pensadas a nível de sociedade, elas demoram a caminhar, né? Então, eu acho que não sei se isso é do brasileiro, ou não, mas na nossa região que nós temos essa situação, as pessoas têm que entender que vale a pena participar e que as coisas vão demorar a acontecer, não são do dia para a noite. Transformações perenes não acontecem, né, de repente, né? Então tem que sempre tá... Até porque é o seguinte, né? Todo que a gente fala de um processo de desenvolvimento, né?
não dá para falar que vai acontecer hoje o que dá para daqui 5 anos, né? Vai sofrer transformações durante esse tempo, né? Às vezes a coisa até perde a importância no meio do caminho e outras coisas vão ganhando mais importância para fazer a diferença lá na frente, né? Nós lá atrás, Fabinho, né, quando nós começamos os processos de desenvolvimento, né, uns trabalhos do Sebrae, isso lá pelos anos 2000, vieram os primeiros trabalhos que nós fazíamos em municípios. Nós tínhamos alguns consultores que estavam conosco aí, o Augusto de Franco, o José Munir Nassi, que nos falavam, né? Eles tinham muito a teoria dessa questão de juntar pessoas em prol de um objetivo comum para gerar desenvolvimento. E para nós isso, né? Putz, mas será tal que isso dá certo? Mas depois de 30 anos aí já na estrada, eu posso falar para vocês que dá certo. Uhum. É claro que nós não podemos nos reunir por nos reunir. Claro. Temos que ter objetivos claros, comuns. A pessoa que está naquela localidade, ela conhece as suas dificuldades, ela também pode apontar aí as soluções. Então, isso é uma maneira realmente nobre de fazer o desenvolvimento acontecer. Então, é uma questão só de tempo, né? Tem que ter um pouco de paciência, realmente, porque é claro que nós temos coisas a curto prazo, coisas que vão acontecer a médio e outras a longo prazo, né? Mas tem que haver essa disposição, a paciência para trocar, para realmente ouvir o outro, né? Chegarmos realmente em ideias comuns e tal, para a coisa realmente evoluir. Mas vale a pena realmente se associar. E aquilo que eu falei no começo aqui, né? Os lugares mais desenvolvidos do mundo têm realmente esses grupos que pensam os seus territórios, os seus municípios. Então, temos que fazer isso o quanto antes e ampliar também, né? Para que isso não pese para um ou para outro ator, que nós possamos ter vários, quanto mais grupos nós tivermos discutindo a cidade nos diversos assuntos, mais desenvolvimento nós vamos propiciar. Então, esse é o caminho. Esse vai ser o corte, né? Não, legal, muito boa essa frase aí, Sérgio. Você estava falando, estava pensando justamente sobre essas coisas quando a gente vai. Nós passamos períodos, né, de 2 anos lá na diretoria da ACIR, depois a gente vai montar uma chapa para poder, né, aí vai oferecer pessoas, pô, vamos comprar uma chapa conosco, né, trazer novas pessoas, e a gente esbarra naquilo que você comentou lá atrás, né? A pessoa não tem tempo, vai ter que abrir tempo da família, um tempo de lazer, ou se esforçar, né, um tempo. Porque nem nós estamos no meio do dia gravando isso aqui, né? E fazendo um conteúdo em prol dessas causas que nós estamos falando, né? Então a pessoa às vezes acaba se apoiando em desculpas, né? Mas é o seguinte, né? Muitas vezes eu vejo que essas pessoas, não é só que elas estão arrumando desculpa, uma desculpa vaga para não poder participar, mas é que às vezes elas não se sentem capaz de poder propor alguma coisa para poder participar. Isso é muito pelo contrário, né? Porque cada um tem uma visão da cidade, né? E cada um pode contribuir de um jeito, né? Eu lembro que tem uma frase que uma pessoa que participa desse movimento associativista falou para mim uma vez, que é a seguinte, né? A primeira pergunta que a gente tinha que fazer para uma pessoa quando ela vai se associar numa associação é: o que você tem para contribuir, né? E às vezes a pessoa acha que contribui é ela trazer alguma expertise dela, alguma coisa. Mas às vezes só dela fazer parte de um movimento, ouvir o que a pessoa tem para falar, começar a debater, as coisas começam a florescer, né? Toda pessoa tem algo a contribuir, né, Fábio? É claro que dependendo do assunto, mais ou menos, mas ela está ali justamente para opinar e a partir da opinião dela, do outro, nós vamos tentar desenhar a melhor forma para, né, podermos avançar. Então, é bastante representativo as pessoas que realmente contribuem para o associativismo, porque realmente é uma causa coletiva, né, digamos. Então, às vezes nós tendemos a ser mais egoístas, mas no momento que eu passo a participar e vejo os resultados, eu vejo que vale a pena e realmente essa contribuição ela é bastante importante. Então, quem está aí nos assistindo, aí, pense nisso com carinho, que você contribua de alguma forma, seja aí no seu bairro, na associação, num movimento maior aí do seu município, e até nós temos uma equação aí, né, do desenvolvimento, né, Fabinho, que é interessante, o Munir fala. Na realidade, por isso que a gente puxa o desenvolvimento, né, esses círculos de desenvolvimento a partir do pequeno âmbito, né? Que o município é pequeno âmbito ainda falando, né? Porque no pequeno âmbito você tem identidade, aí quando você tem identidade, você começa a contribuir ali com as pessoas e tal, aí gera uma relação de confiança, a partir do momento da relação de confiança você coopera, a partir do momento que você coopera melhora o ambiente melhorado há desenvolvimento. Então essa é a equação, né, que propicia também tudo isso. Então,
por isso, comece no seu bairro, que seja, né? Porque você mora aí, gosta daí, tem a ver com isso, tal, mas daqui a pouco vocês vão estar realmente contribuindo na cidade como um todo, mas isso é um prazer, vocês vão ver que é bastante interessante isso e importante para a sua vida e para as pessoas que estão hoje e que virão amanhã. Olha, já estou indo além aqui, né? Tá filosofando e você indo além. E é verdade, nós estamos, né, preparando uma Rolândia, né, para as pessoas que estão aqui vivendo hoje, mas para os que também virão, né? Então é isso. E a né? sociedade tem que melhorar a sua organização, né? Muitas vezes quer reclamar porque o poder público tem que fazer isso, tem que fazer. Muitas vezes aquilo, se partir da sociedade fazer, vai dar muito mais resultado, né, do que ficar esperando vir isso do poder público, né? Então, a gente vê culturas que têm isso muito mais forte, né? E nós aqui no Brasil ainda temos isso, ainda não está no nosso pensamento pensar dessa forma, né? Então, mas também tem, né, Márcio, que, por exemplo, todo mundo acha que o poder público tem que resolver os problemas. Só que, muitas vezes, o poder público não sabe qual é o problema. E esses problemas são discutidos nesses ambientes, né? E levado à discussão, né? É isso mesmo. Mas isso que o Márcio está falando faz todo sentido. Nós terceirizamos, na realidade, né, as coisas que são do nosso interesse. Colocamos na mão, não, o prefeito, o vereador, o governador, o presidente, e na realidade nós podemos pôr a mão na massa, né? E já estamos realmente verificando, diagnosticando nossos problemas, buscando as soluções, quando for competência deles, cobrando deles também, para que realmente as coisas aconteçam. Então é isso, temos que sair, né, dessa digamos, posição passiva que temos e sermos ativos, e a forma de nos associarmos aí é uma maneira bastante, né, importante. Então, fica mais uma vez aí exposto à mesa. Né? Legal. E antes de mudar aqui o assunto, né, queria dar um gancho aqui, que, por exemplo, que as pessoas têm que entender que as pessoas que estão participando desse movimento nem sempre têm pretensões políticas. Inclusive, a maioria delas não tem bandeira política nenhuma, não tem não é partidária, não está afiliada a nenhum partido. Estão dispostas a contribuir para a sociedade, né? Então isso é uma coisa importante de se fazer. Outro dia eu fiz uma brincadeira, né? Que simplesmente peguei a minha foto, troquei no perfil, como fica tudo pequenininho, em época de eleição todo mundo tá vendo o pessoal colocando o número do candidato ali e tal, né? E eu coloquei o número do meu telefone, né? E as pessoas já vieram, tipo assim, muitos na piada, muitos na brincadeira e tal, mas algumas pessoas acharam que tudo essa jornada que a gente tem feito era por uma pretensão desse momento, né? Falar, eu sabia que não era você ia participar disso e tudo mais, né? Então as pessoas têm que entender que, tipo assim, você pode vir por esse tipo de movimento, que aqui tem pessoas que estão realmente pensando em contribuir sem pensar em benefício próprio, né? O benefício próprio que ela está pensando é o próprio da sociedade, né? Do coletivo. Né? E a doação mesmo, né, Fabinho? Porque o nosso tempo aqui, nesses grupos, né, na associação, é tempo doado, né? Então, mas eu acho que vale a pena, né? Porque é aquela questão, eu não posso reclamar de uma coisa que eu nunca tentei fazer para melhorar, né? Então, eu estou tentando fazer a minha parte, né? Um dia que eu reclamar, eu posso reclamar com a consciência limpa. Mas, Márcio, eu acho que uma coisa importante, o tempo, até voltando na história, uma vez eu fui questionado, assim, né, cara, bem incisivamente, né, que a pessoa me falou falou, tô sabendo que você vai ser o presidente da ACIR, e o presidente da ACIR, não vai ficar vindo de vez em quando, assim, vai ter que fazer expediente lá. E eu perguntei para ela, falei assim, você sai do seu negócio voluntariamente para trabalhar por uma causa social, deixar sua empresa, deixar tudo para trás, sem receber nada para isso? Daí o cara olhou para mim e falou, mas vocês não recebem nada para isso? Eu falei, não recebemos nada. Monetariamente não recebemos nada. Mas quando você faz parte desse movimento, o que a gente recebe é muito maior, né? Então, por exemplo, o que você ganha em networking, conhecimento, né, experiências que você vive, pessoas que você acaba conhecendo, que te abrem portas ou te abrem assim, a cabeça, né, em assuntos, né, é muito maior, né? Então acho que o valor disso, né, ele tá muito maior do que monetário, né? E as pessoas não conseguem compreender isso, né? Quem tá fora, né, não consegue compreender isso, né? Exatamente. Passa um pouco, né, Fábio, pelo altruísmo, né? Você realmente contribuir, dar a sua contribuição para uma comunidade. E é isso que vocês estão fazendo, né? Contribuindo aí na associação, no CODES e tal. E é isso que eu acho que vale a pena, nós chamarmos outras pessoas para que façam isso também, né? Dê
aí o seu quinhão para que possamos ter uma cidade melhor. Né? E eu acho que todos têm essa condição. Não pense que você não tem algo a contribuir, não. Nós temos certeza que sim, é uma questão de estar nesse meio, né, e fazer parte. Você pode ter certeza que alguém vai te chamar a cada momento aí em contribuições pessoais ou coletivas para fazer acontecer. Legal. Ô, Sérgio, nós estamos vivendo um momento aqui que esses próximos passos, assim, que a gente tem falado muito de inovação, né? E aí, todo esse apoio do Sebrae, né, que tem ali assessorado as governanças de inovação nesses municípios, e em Rolândia a gente está vivendo isso aí, né? Então eu queria falar um pouquinho sobre o ecossistema de inovação. Você falar alguma coisa para a gente, dar alguns exemplos, né? Bom, Fábio, nós também começamos a puxar trabalhos para esse lado da inovação, sempre de olho em tudo que acontece no mundo, né? E também os lugares mais desenvolvidos do mundo, além do associativismo, do capital social, tem a inovação. Por quê? Porque a inovação realmente gera mais valor, né? Ela gera uma condição, gera mais riqueza, e nós passamos também a olhar para o nosso território aqui, para as nossas cidades, assim, "Pô, será que nós não temos essa condição?" E vimos que temos ecossistemas de inovação bastante interessantes. E assim começamos um trabalho em Londrina em 2018, depois na sequência, né, já em 2022, 2023, aí em Rolândia, Ibiporã, Cambé e Arapongas. E esses 5 municípios, que são municípios dinâmicos economicamente, hoje compõem o Sistema Regional de Inovação. Então, o que também nós passamos a puxar de lá setores que tinham potencial de inovação. E muitos desses setores se repetem aí, né? Uhum. Aí nós estamos falando do agronegócio, do eletrometalmecânico, do Alimentação. TIC, alimentação. Então, são empresas que estão já colocadas aqui, ou setores que têm uma condição melhor para se desenvolver nessa temática inovação. E nós temos também um arranjo ativos, prontos também para dar essa condição, né, para que essas empresas realmente façam acontecer nesse sentido. Ou seja, tem uma confusão, às vezes você fala de inovação, as pessoas acham que a inovação é aquilo que ainda não existe, né? Assim, Produzir ou inventar, não é isso, né? É inovação, ou podemos falar de renovação, né? é, Nós temos várias profissões hoje que estão se renovando, né? A minha mesmo é uma delas, a gente discutiu de algumas que estão se renovando, coisas que estão vindo para inovar, e muitas vezes a gente fica achando que a inovação é só aquilo que ainda não existe, que são coisas que vão inventar ainda, mas não, são coisas que já funcionam e que estão sendo melhoradas, né? isso. Isso já entraria nesse rol de inovação. No caso, né, Marção, esses são 2 tipos de inovação aí. Nós temos a incremental, que é isso, melhorar o que já existe, ou a disruptiva, que aí realmente é algo inédito, que é mais difícil de acontecer. Então, nós temos estimulado aí nesses ecossistemas os 2 tipos, né? Estimulado em que sentido? Justamente a governança trabalhando, né, incrementando as coisas no município e tal, mas também movimentos aí ativos de inovação, como as incubadoras, os hubs, as trilhas de inovação que nós estamos levando também, né, para os colégios, para as universidades. Então, tudo isso, né, a partir de criar dessa cultura da inovação, nós vamos ter muito boa coisa aí acontecendo, como já está, né? Já temos aí várias startups aqui na nossa região, algumas se destacando, mas esse é um trabalho contínuo, né? A inovação tem que realmente fazer parte do nosso dia a dia, do cotidiano, e aí realmente nós vamos ter aí mais geração de valor aí, de riqueza aqui, Rolândia e todos esses municípios que nós comentamos aqui. Legal. O movimento de Londrina, né, ele tá mais maduro, né? E a gente vê que lá tem várias governanças, assim, do sentido da inovação, né, por segmentos, né, que nem você explicou aí. E você falou um pouquinho agora, startups que estão se despontando e tudo mais, né? Assim, 2, 3 exemplos, assim, para a gente entender, porque o nosso ambiente aqui de Rolândia, ele é muito imaturo ainda, né? Então a gente está lá nas trilhas de inovação, tentando capacitar, eu chamo da categoria de base, né? Os jovens lá na escola, né, para depois a gente transpor isso para a sociedade, e daí a gente já trazer as pessoas um pouco mais preparadas para poder entender disso aí e contribuir nesse desenvolvimento. Você tem 2, 3 cases assim que você pode contar? São cases interessantes, mas você pega, por exemplo, a HSI, que é uma empresa que trabalha com produtos para a área de saúde,
São meninos que são engenheiros eletricistas, né? Não engenheiros elétricos, não eles nos matam, né? E eles começaram a desenvolver produtos nessa área. Eu lembro de um produto, por exemplo, que eles desenvolveram, um aparelho com chip, aparelho para pôr na boca, põe em crianças, né? Porque o grande drama do dentista é que ele passa o aparelho, ele não sabe se a criança vai usar aquele tempo que ele pede ou não. E o chip que eles implantaram nesse aparelho, ele mede quanto tempo realmente foi utilizado e tal. Então, a partir disso também, né, esse produto ela decolou. Palmilha também, uma palmilha inteligente, né? Dependendo da sua pisada, esses meninos também desenvolveram uma palmilha que, dependendo de onde você põe o peso, né, ela se adequa, né, para melhorar até a postura e coisas desse tipo. Então, essa é uma empresa que decolou, né? A Bart, que também fez aí uma moeda digital nessa área do agronegócio. Então temos algumas aí que, né, algumas empresas que já têm se destacado em âmbito nacional. Até você lembrou a Bart é mais mais madura, assim, né? mais madura, já tá, falar mais madura, já né? tá, Mas eu lembrei também teve uma empresa que foi absorvida pelo iFood, não teve? Sim, A sim. Deliveria, né? Como é que chama? A Deliveria, isso, que Deliveria, também né? foi, né, do Roberto, né? Eles também tinham um sistema parecido com o Similar. iFood, mas eles estavam realmente muito bem em Londrina, então ninguém conhecia o iFood, conhecia a Deliveria e tal, e a partir disso depois ela foi comprada, então também se destacou, né? Então nós temos aí realmente uma dezena de startups que já conseguiram extrapolar, né, nacionalmente, e outras estão ainda buscando lugar a sol, né, Fábio? Estão ali ainda dentro dos habitats de inovação. Hoje nós temos vários habitats, devemos estar na região hoje em torno de 30 habitats de inovação, que estão recebendo essas startups e estão capacitando, lapidando e tal, para que daí sim elas mais maduras possam, né, realmente, né, por si só tentar se desenvolver. Mas é um movimento e é isso. É claro que algumas vão ficar pelo caminho, outras vão vingar, mas é isso mesmo, né? Faz parte todo esse processo. Se nós tivermos aí, digamos, 20 Ângelos, né, que é uma empresa hoje que a gente tem aqui na região, dessa área de saúde, também na área odontológica e tal, que começou lá atrás também sendo incubada, hoje é uma empresa, né, de âmbito internacional, tivesse 20 dessas aí, pô, já vale a pena todo esse trabalho aí que a gente tem feito, mas eu acho que nós vamos ter até muito mais, porque essa geração que vem aí, eles são mais digitais, eles são mais antenados com essa questão de inovação. Então, é uma questão de nós estarmos incentivando realmente para muito mais coisa brotar. Define startup aí para quem ainda não está por fora do termo, assim. São empresas de base tecnológica que, de certa forma, assim, existe pesquisa e desenvolvimento e tal, e conseguem escalar, quer dizer, ter uma produção grande para vender para muita gente. Em um tempo curto. Né? Num tempo curto. Então, é mais ou menos por aí, né? Que a gente tem de diversos setores, diversas áreas, mas as startups estão muito fortes aqui hoje na região. Nós devemos ter aí em torno de 350 startups mapeadas, né? Fora as que estão aí que a gente ainda não identificou, né? Que de repente alguém está desenvolvendo um trabalho e tal, mas nos destacamos bem aqui no Paraná, e por que não falar em âmbito nacional nesse sentido? Eu tenho amigos que têm empresas que eu falo, cara, você não é uma... Se você se posicionasse como startup, para você entrar nesse mercado, você tem uma expressividade muito maior no teu negócio, porque esse movimento gera outros movimentos, né? Que eu falo, cara, você tem que olhar com uma pegada de startup pro teu negócio, porque ele tá fazendo justamente isso aí. Só que não tá dentro desse contexto, né? Porque aqui nós somos muito maturos, que eu te falei, estamos muito maturos. Mas nós temos uma startup, tá? Até quero falar sobre a Tátil, né? Você lembra dela, né? Sim, lembro. Então, eles fazem o monitoramento dos tanques de piscicultura, né? Da água dos tanques lá, né? Daqui de Rolândia. De Rolândia, né? E então, né? Então, graças a Deus, eles estão se engalgando, assim, em outros mercados, né? Já estão atendendo vários piscicultores aí no Paraná e começando a atender em outros estados também. Então, é uma empresa que deu certo e é de Rolândia, né? Então, é interessante todos que nos veem aqui, né, Fabinho, saberem que não está acontecendo isso em São Paulo, no Rio de Janeiro ou em Nova York, não, está acontecendo aqui, né? Nós estamos nos deparando aí com muita coisa interessante, Vale do startup, Silício, né? justamente não é só lá no Vale do Silício, na Baviera alemã, não. As coisas estão acontecendo aqui justamente porque tem um grupo de pessoas hoje, governanças como a de Rolândia, né, que se dedica aí,
quinzenalmente, discutindo aí estratégias para chegarmos aí em mais pessoas, para que as empresas, as startups surjam e todos possamos colher aí, né? Coisas importantes aí, né? Empresas que daí vem emprego, renda, riqueza. Legal. Quando você citou sobre a trilha de inovação, né, só para a gente falar para os espectadores aqui, né, é sobre é, é um programa, né, que a gente pode chamar de programa, né, Sérgio, que a gente tem aplicado para alunos do ensino médio, né, onde eles conseguem ter desde a ideação, né, que é a fase de inventar, ter uma ideia de um produto, né, um serviço e fazer toda a validação disso aí, né, para poder depois apresentar para uma banca, né. Muitos ficam pelo caminho ali, né, porque existe uma resistência, inclusive, dos alunos que não têm essa percepção do pensamento crítico, do pensamento de desenvolvimento, mas outras, quando chegam ali no final, nós, como participantes das bancas, né, de avaliação, pô, nos surpreendem, né, porque eles criam coisas dentro do contexto dele que o próprio poder público não enxerga, que são coisas simples de ser resolvida, né, e a gente está falando de aluno de 16 anos, assim, né, então é uma coisa bem legal, né. Então isso tem sido aplicado em Rolândia aqui já há 2 anos. Esse ano nós temos aí uma previsão de possivelmente ter mais 4 trilhas, né? Então vai ser um movimento que eu acredito que essa semente, né, que nós estamos plantando hoje, daqui a 4, 5 anos aí, nós vamos ter grandes empresários, grandes pessoas falando sobre inovação, né? Se preocupando, né, em se desenvolver, né? Bem legal. E é bom pegar esse exemplo, né, Fábio? Na realidade, a inovação é resolver problema, né? Então, a partir de problemas que são apresentados, os meninos e meninas estão realmente desenvolvendo algo que vem solucionar isso. Se conseguir fazer algo, né, que solucione e de forma que possa ser escalado, né, e né, ele realmente tem uma empresa que pode ganhar dinheiro. Então, se nós criarmos essa lógica de pensamento, né, nos meninos e meninas, eles vão ali na frente também poder fazer isso, né, na hora que quiserem ter os seus empreendimentos, seus negócios, ou vão trabalhar para alguém nessa área de inovação. Então, isso tem acontecido aqui em Rolândia, já acho que já é o 3º ano, né, Fabinho? 3º ano. Então tem sido muito importante isso, que continuemos, porque realmente vem uma safra muito boa, já com essa linha de pensamento aí bastante interessante. Porque eu, né, que faço parte desse movimento do sistema de inovação, sonho, né, a gente ter um hackathon, né, Sérgio? A gente começar a ter uma incubadora, ter uma pré-incubadora, né, primeiro ali, né, para poder movimentar isso aí de uma forma para equalizar, né, Rolândia, né, e não deixar, né, principalmente, né, não deixar nossa juventude, né, fora de um movimento, né, que é tão importante que o mundo todo tá circulando nesse ambiente, né, então a gente não pode deixar eles à margem disso, né. Não, eu acho que nós estamos próximos disso, né, Fabinho? Daqui a pouco vamos ter aqui um habitat de inovação, uma incubadora. Eu acho que tá caindo de maduro aqui já em Rolândia e tal, para que realmente essas pessoas, né, que vão empreender nessa área de inovação fiquem por aqui, né? E que nós multipliquemos esses habitats aí, porque realmente, se você estiver estimulando, Fabinho, quanto você puser de espaço aí, o pessoal vai chegando. Então, vamos lá, eu acho que é um movimento, é um círculo virtuoso que a gente estava até conversando agora há pouco aí, que a gente tem que criar no município, né? Facilitar para que realmente as pessoas possam estar indo para esse lado. Legal. Coloca a ideia e deixa o pessoal avançar, né? E vai. E, Márcio, e assim, né, quando a gente fala lá da ponta, né, da associação, dos empresários e disso tudo, né, a gente tem visto, eu que estou um pouco mais próximo, né, nós temos visto que tem empresas que estão se aproveitando disso, porque geram um capital intelectual, né, Sim. que às vezes tem sinergia com os negócios deles, eles se aproximam dessas empresas, trazem para dentro das empresas dele para fomentar aquele negócio, e dali surge um novo negócio, uma nova empresa, e começa o desenvolvimento todo, né, de uma sociedade a partir dali, né? E esse é o nosso impulso, né, Fabinho? Hoje em Londrina a gente já tem as governanças setoriais que estão trabalhando com as empresas aí de cada setor e tal, e trabalhando na tal da inovação aberta, né? Que é isso, na realidade as empresas mesmo, ela cria uma gincana lá de inovação, onde produtos são criados com o pessoal interno e esse produto vai fazer parte do portfólio, né? Esse gancho eu quis dar justamente por causa disso, porque quando a gente está falando de todo esse contexto de associativismo, de governanças, né? Então, pô, as empresas que se aproximarem disso têm a oportunidade de participar dessa onda, né? E de repente tá próximo a pessoas, porque, por exemplo, tá muito difícil contratar alguém hoje em dia, entendeu? Então, às vezes, até nisso, no mercado, né, você consegue enxergar pessoas que podem contribuir diretamente para o seu negócio, para o desenvolvimento de alguma coisa.
quando você está muito à margem desse movimento, você perde essa oportunidade, né? Sim. Essa é a maior demanda hoje do empresário, é contratação, né? É você colocar nas escolas essa cultura, digamos assim, colocar isso no calendário escolar e criar, né, futuros ou empreendedores ou até pessoas que vão trabalhar dentro de empresas que também precisam ter essa visão, né? Para melhorar a sua dinâmica interna ali dentro, você precisa ter funcionários que também enxergam de uma maneira diferente, né? Então é importante. Então nós temos somos demandados para levar realmente a cultura da inovação para algumas empresas. E aí sim, a partir do momento que você instala isso lá, surgem muitas coisas interessantes, né? Novos produtos, às vezes até que substituem os que estão no momento na empresa. Então isso é importante, as empresas estão despertando para isso, né? É claro que é um movimento que ainda nós temos que realmente, né, tá regando todos os dias ali, mas é uma questão de tempo para isso pegar fogo. Vai ser uma questão daqui a pouco de sobrevivência, você ser inovador, né? Então, por isso que temos aí vários trabalhos e as governanças, os ecossistemas de inovação vão ajudar muito nesse sentido. Esse que você falou sobre levar a cultura de inovação para dentro das empresas, né? Eu lembro que, acho que todo final de ano, não tenho certeza, porque a LAR está muito nova aqui em Rolândia ainda, mas eles têm uma cultura de inovação lá dentro, onde eles premiam os funcionários, né? Então, todo mundo que está participando do processo ali e tal, né? As pessoas vão dando sugestões durante o ano, né? Para melhorar alguma coisa, e chega no fim do ano lá, eles são premiados, né? Bem legal, E tem empresas hoje que têm feito isso, premiando, Fabinho, às vezes dando até parte do lucro daquele produto para né, gerou uma economia X isso, para o funcionário, né? E tal. Então, né, uma coisa vai puxando a outra, né? E de repente você tem ali um grupo bastante importante que quem sabe melhor do que as pessoas que trabalham na empresa, né, do que ela precisa e de repente conhece, né, o ramo de atividade e tal. Então é isso, né? Eles estão cada vez mais, isso tem sido rotina aí, mas temos que realmente engrossar esse movimento. Legal. E aí, Márcio, tem mais alguma coisa para conversar com o Sérgio? Quer falar alguma coisa? Não, acho que o bate-papo foi bem bacana aqui, né? Tivemos vários esclarecimentos e o Sérgio trouxe o conhecimento que ele tem ali em 30 anos de Sebrae já, né? Pois é. E aqui agora conseguimos ele mais próximo aqui do Codese, vai nos ajudar aqui em algumas demandas e eu acho que só temos a agradecer aí pela contribuição dele. Legal. Sérgio, eu quero te agradecer também, cara, muito, porque, como eu falei, né, no começo, né, isso aqui nós estamos produzindo esse tipo de conteúdo para ficar um registro, né, para que a gente possa difundir, né, essa cultura um pouco mais forte aqui dentro da cidade, e momentos como esse são importantes para a gente trazer pessoas que têm experiência, principalmente você aí, né, 30 anos de Sebrae, vários movimentos na região aí, contribuir para a CIR poder levar essa mensagem mais além, né? Então, quero te agradecer, te ofereço aí a câmera para você fazer uma despedida, se quiser falar sobre alguma coisa do Sebrae, né, fica à vontade. Não, Fábio, é um prazer estar aqui, a gente poder, né, realmente bater esse papo, poder esclarecer, de repente, a pessoas aí. No caso, hoje nós falamos muito, né, do capital social, da associação e tal, mas essa capacidade de fazer coletivamente as coisas é bastante importante. Então fica esse o meu recado, tá? Se você ainda não está inserido, né, em algum contexto aí coletivo aí, procure, eu sei que você pode contribuir. Temos as várias associações, as várias formas aqui no município de Rolândia. Então, isso é importante, né, para que possamos realmente tornar a cidade ainda mais desenvolvida. Já temos um patamar bastante interessante, mas tenho certeza que quem está nos assistindo participar de alguma forma, nós vamos ainda melhorar ainda mais, tá, Fábio? Então é isso que, acima de tudo, nós possamos aí sempre pensar, né, em contribuir para tornar o lugar onde moramos melhor, né? E essa é uma forma, então, que façamos isso, né? Estamos à disposição do que a gente puder ajudar nessa organização desses trabalhos, então sempre é um prazer. Legal, Sérgio. Uma hora eu vou trazer você aqui para falar sobre os eventos que a CIR participa em colaboração com o Sebrae, né? Que o Sebrae tem colaborado, até para poder também mostrar para os nossos espectadores, né? Como os empresários podem acionar o Sebrae. Sim, aí né? é outro podcast. É outro podcast, tá? Gente... Então,
Então vamos ficar por aqui, gente. Eu quero agradecer mais uma vez, Sérgio. Muito obrigado pela sua Obrigado. disposição, sua disponibilidade. Márcio, obrigado por estar participando com a gente aqui. Obrigado pelo Tá? convite. E vocês, muito obrigado por ter acompanhado esse conteúdo. Se fez diferença para você, nós das governanças estamos esperando a sua participação. Então, chama a gente aí no privado, vamos fazer uma participação, vamos entender como é que funciona esse movimento, que quanto mais gente participar, uma cidade melhor nós vamos ter. Gente, até mais.